Na verdade, assim, eu vou tentar explicar de uma forma bem, até mesmo objetiva, mas de certa forma simplista, não só pelo tempo, mas é porque é um mercado, é um meio muito amplo, né? Então a gente teria muitas possibilidades e a gente costuma fazer muito curso, muita palestra um pouco mais extensa. Então a ideia aqui é alertar vocês, né? A gente não vai sair daqui expert em investimento, mas a ideia é que vocês conheçam em um mundo diferente do tradicional e se programem, né? É importante para você atingir um objetivo, o primeiro passo que a gente comenta é você sonhar com ele e se programar. Não adianta você querer ser um investidor se você não faz os passos que o José Ricardo comentou, né? Acaba que eu vou falar muito sobre o meu dia a dia, né? Eu sou um empresário no ramo de planejamento financeiro, de investimentos. Minha empresa é o ISF Investimentos e a gente fica ali na Francisco Galassi, muito próximo ao quintal da AD, Dark, do Morada da Colina, né? Então, um dia que vocês tiverem disponibilidade, interesse, vocês podem pegar meu WhatsApp, eu tenho Face e Instagram que eu falo muito sobre o assunto. Vocês ficam à vontade para pegar com o José Ricardo, e-mail, enfim, o que vocês precisarem. Como que a gente atua, só para ficar um pouco mais claro, a geração de renda cabe a vocês, né? Enquanto empresários, enquanto empregados, às vezes vocês querem montar um negócio próprio também. Então, o que vocês vão fazer vai ser uma responsabilidade de vocês. E o sonho, seja aí na parte individual ou familiar, cabe a vocês. O meu papel é justamente dar 2 degraus aí para a parte de proteção e a parte de rentabilidade, de uma forma bem rápida. Zé Ricardo, você vai me dando uns toques aí de tempo, só para eu ficar mais esperto aqui. De uma forma bem rápida, quando a gente imagina o ciclo de uma pessoa, vamos supor aí que ela começou a acumular aos 35, já Ricardo falou 33, 34, então foi bem próximo desse gráfico. E aí a pessoa aposenta ou reduz aos 60 anos. Que hoje em dia é muito difícil, às vezes, a pessoa parar como um todo, então ela pelo menos diminui o ritmo de trabalho. E vamos colocar o fim da vida dela aos 90 anos. Então a pessoa começa a prosperar, começa a ganhar dinheiro, vai conquistando uma outra coisa, vai aumentando esse valor. O gerente te liga, te propõe algum produto, uma previdência, um CDB, LCI, um título de capitalização. Você muitas vezes nem sabe o que é isso, não tem às vezes o tempo para procurar e especializar e verificar se é o melhor produto, vamos dizer assim. Você acaba fazendo. Beleza, ganhou dinheiro, acumulou. Só que chega aos 60 anos, a gente vê que o que a gente fez pode ser que não seja interessante para nos dar um certo conforto, que é o que o José Ricardo falou, né, de fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Às vezes tudo que a gente acumulou vai se consumindo ao longo dos dias, meses e anos. Então, foi suficiente? Provavelmente não, porque aqui no caso, a pessoa morreu e não passou fome. Só que o padrão de vida dela caiu bastante, ou seja, a qualidade dela hoje, enquanto vida ativa profissionalmente, não é a mesma de quando ela aposentou. Isso é um cuidado que a gente tem que ter e é por isso que a gente trabalha justamente para construir um conjunto de ativos e patrimônio para que a pessoa consiga chegar nessa independência financeira. Então, tudo que ela fez vai proporcionar a ela condições de ter uma qualidade de vida ou manter o padrão de vida dela. O pior aspecto aí, vamos dizer assim, não sei se foi comentado isso em outras ocasiões, mas é um aspecto inflacionário. Hoje, quando a gente olha uma poupança, até mesmo em 2015 ou num prazo maior, a gente consegue ver que a inflação ela foi maior que a poupança. Ou seja, se eu estou guardando dinheiro para comprar um determinado bem, que seja uma viagem, um carro, um imóvel, o valor do meu bem ficou maior do que a rentabilidade que eu tive. E aí, no fim das contas, eu tenho que colocar mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então, esse aqui que a gente mostra, a pessoa perdeu o patrimônio dela antes mesmo de falecer. Ou seja, ela fica na dependência de familiares, na dependência muitas vezes de um INSS não é o suficiente para manter o padrão de vida dela. E aí é onde eu moro o problema. E a gente fala, o pior cenário, chegar aos 60 anos, olhar para trás e falar assim, nossa, não conquistei tudo que eu deveria conquistar. Entra até um pouco de encontro com o exemplo, né, do senhor do picolé, né, que você falou. Então, assim, ele chegou numa idade que ele poderia estar desfrutando de uma vida um pouco mais tranquila. Mas, às vezes, a gente chega nos 60 anos e não conquistou. E aí? A gente tem que correr atrás. Mas a gente entende ainda que o pior cenário é não chegar aos 60 anos no sentido econômico. Ou seja, acontecer a morte financeira. Então, o que a gente sempre preza quando eu mostrei para vocês os pilares de proteção?
e de rentabilidade. É criar uma estrutura para que a pessoa tenha condições de acumular recursos e, ao mesmo tempo, se algo acontece com ela ou com a família dela, ela tem condições de honrar com os compromissos. Imagina uma pessoa que compra um imóvel de, sei lá, 100, 150 mil reais. Aí ela dá 30 mil de entrada e tem que financiar o restante. E aí, se por algum motivo ela não de perder emprego, mas se ela não tem capacidade de trabalhar mais, provavelmente esse imóvel que ela ganhou, ela pode perder, né? Isso aí com uma certa tranquilidade acontece esse risco. Então, para que isso não aconteça, para que essa linha continue subindo, o que a gente faz? Cria justamente essas estruturas de proteção e rentabilidade para proporcionar a realização do projeto e um planejamento sucessório, que é quando a família já tem, então, um volume patrimonial, isso seja 100, 200, 300 mil reais, 1 milhão e até vai, mais para cima, para que ela possa transmitir isso aos herdeiros de uma forma saudável. Nos Estados Unidos, a gente tem alguns estudos que de 3 gerações, se a pessoa não se planejar, o patrimônio dela é perdido só em imposto. Aqui existe uma tendência de aumento de imposto, né, de transmissão de bens, mas isso aí também é um assunto para outras ocasiões. Põe para mim naquele outro lado, investimentos inteligentes. É até legal porque eu acredito que o José Ricardo comentou do Gustavo Cerbasi, né? Ele é um parceiro nosso da XP. A gente até tem um curso sobre casais inteligentes e outras vertentes que a gente tem essa parceria com ele. É um profissional que ficou muito renomado e identificou essa parceria, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre lucro, saber investir, que foi o que o Zé Ricardo já deu uma explanada bem consistente para a gente. A ideia aqui é justamente mostrar um pouco dessas possibilidades, quando ele me convidou. Só para efeito de conhecimento mesmo, vou passar bem rápido. A XP hoje é uma corretora de valores imobiliários que tem um leque muito grande de produtos e o que ela faz é te apresentar opções diferentes do tradicional. Muitas vezes a gente está acostumado só a ir lá no banco e deixar o dinheirinho na poupança, num título, enfim. Ela te abre esse leque. Hoje ela tem, por exemplo, acesso a produtos norte-americanos, né, Estados Unidos e também Europa, além do Brasil. Então, assim, hoje um investidor com pouco recurso tem condições, por exemplo, de investir numa empresa como a Apple. Então, o que a XP fez é basicamente isso. Eu não vou entrar muito nesses dados aqui. Isso aqui é um pouco falando bem da corretora. Ela é um shopping financeiro, que eu vou explicar um pouco. Questões de tamanhos mesmo. Só para ficar um pouco mais fácil, a XP hoje tem uma custódia acima do Banco Safra. Hoje ela tem aí mais de 46 bi. Só para vocês terem uma noção de ranking Brasil, a gente compara a XP como um banco. Se hoje ela fosse um banco, ela ficaria apenas abaixo dos tradicionais, né? Bradesco, Itaú, Santander e Caixa e Brasil. Para a gente entender um pouco do amanhã, né, começar, então, vou melhorar meu presente conhecer meu presente para melhorar o futuro, é interessante que a gente entenda um pouco do nosso histórico aí, né? Quando a gente olha, por exemplo, a história Brasil, que é um pouco particular de alguns outros países, a gente vê, por exemplo, de 73 a 94, essa planilha nossa, essa nossa apresentação, a gente ia atualizar ela em 2016, só que aí teve essa questão do impeachment, tudo, então a gente está colhendo alguns dados ainda para concretizar, né? Mas para a gente fazer um efeito comparativo, veja só como que hoje a gente vive numa situação bem mais positiva no país, né? A gente pega um padrão monetário que antes já mudou muito a moeda, acredito que assim como eu, muitos não participaram disso, e hoje a gente tem um padrão monetário que é o real, né? A gente olha para vários presidentes, e hoje 3, no caso aqui tem mais um agora, o Temer, né? E também a mesma coisa, presidente do Banco Central. Isso é ruim no sentido de que quando um projeto começa a se desempenhar, a desenvolver, sempre muda a gestão e não dá continuidade. Não que o fato de ter sempre a mesma pessoa vai ter um resultado positivo, mas a ideia, teoricamente, é continuar um trabalho, né, que se iniciou. Quando a gente olha, por exemplo, em termos de salário mínimo, a gente vê que teve uma evolução bem significativa. A mesma coisa, a gente conseguiu um controle inflacionário e também a gente vê que a gente agora tem uma certa preocupação, entre aspas, do investidor no mercado financeiro, que é em relação a ter um retorno um pouco maior. Antigamente, talvez vocês também já ouviram falar, a gente deixava o dinheiro na poupança e passava o dia, ganhou muita grana. Hoje em dia não acontece isso. Hoje, se você deixar seu dinheiro na poupança,
Você vai ter que sentar e esperar, porque o retorno hoje ele é muito menor do que antigamente, né? Que é o que a gente chama de juro real. Juro real nada mais é do que quando a gente tem uma rentabilidade e tira a poupança, tira a inflação. Essa diferença é o que a gente ganhou de fato. Basicamente é isso, né? Por que a gente fala justamente para ir além da poupança? Desde 2012 já se falava, né, já começou essa cultura, essa mudança de hábito do brasileiro, que é investir melhor. Em virtude desse histórico que eu te falei, o que acontece? Vou deixar dinheiro na poupança? Não é tão interessante assim. O que eu preciso fazer? Investir melhor. E aí, então começou-se a mostrar, ser apresentado outros produtos além da poupança, né? Quando a gente olha um histórico de taxa de juros, a mesma coisa em 2000. Ó. A gente tinha uma taxa Selic, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois, uma taxa Selic de 19% e uma inflação de 16%. Nosso juro real aqui, ó, fazendo uma conta simplista, na verdade, só para efeito de conhecimento mesmo, seria um ganho de 13%. Se a gente traz isso um pouco mais recente para 2014, a gente vê que essa diferença caiu, onde a Selic era 16% e a inflação 7,5%. O que a gente teve de retorno para o nosso bolso? 8,4%. Se a gente olha ainda um pouco mais sobre o histórico de juro real, a gente vê que nesse tempo aqui, ó, de 20% ao ano de rentabilidade, o que a gente conseguia fazer? Em 4 anos, a gente conseguia dobrar o capital. Então, se a gente colocava R$1, tinha 2, se a gente colocava 100, tinha 200. E isso em quanto tempo? 4 anos. Hoje em dia, o que acontece? O nosso prazo ele aumentou bastante. Em 4 anos, a gente não consegue o mesmo retorno. Então, seria em 20. A gente está aumentando 5 vezes mais nesse prazo aí. Então, precisa, digamos que, procurar uma alternativa que possa nos ajudar, né? O que é legal que a gente entende? Eu, como profissional, quando eu atuo desde 2010 e quando a gente decidiu, né, desenvolver a empresa e caminhar com essa parceria com os clientes, ajudando as pessoas a investirem melhor, o que a gente entendeu que seria interessante para os clientes é apresentar uma relação de confiança e algo que seria produtivo para eles. Por que a gente gosta muito do conceito, da metodologia da XP? A gente escolheu ela justamente, não só por isso, mas é um critério aí bem considerável, a questão do shopping financeiro, né? O que é isso, basicamente? Imagina a gente saindo daqui, lá agora, esquecendo um pouco do que o Zé Ricardo falou, a gente vai lá no shopping e vocês querem, o público aqui é quase que 100% feminino, tem acho que 1, 2, tinha mais poucos homens. Então vamos usar um exemplo feminino. Vamos lá no Center Shopping comprar, tem uma Schutz, uma Luiza Barcelos, uma Carmen Steffes, enfim, né? Qualquer coisa. Imagina se você chega lá no shopping, por exemplo, e tem só uma marca. Vamos fazer de conta que tem a Schutz. Embora seja uma excelente marca, você muitas vezes não está disposto a comprar uma Schutz, às vezes para trabalhar, para andar no dia a dia. Você queria uma marca, às vezes, um pouco mais barata, né? Se você chega lá e tem só Schutz, você não tem outra escolha a não ser comprar Schutz. Então, o seu poder de comparação e liberdade de escolher é zero. É o que acontece no banco tradicional. Você vai, por exemplo, eu tenho uma conta no Santander. E aí você chega lá e tem, além da poupança, você tem um CDB do Santander, você tem uma Previdência, Santander, seguro, enfim, título, capitalização, fundos, tudo Santander. E aí o que acontece é justamente que você não tem esse poder de comparação. Então, no shopping financeiro, trazendo para o mundo dos investimentos, o que a gente faz é procurar um produto ideal e avaliar a questão de custo-benefício ou risco-retorno, que a gente comenta muito. O Zé Ricardo até comentou um pouco sobre risco. E isso de acordo com o perfil. Provavelmente, o meu produto pode não ser o produto do Zé Ricardo, e assim pode não ser o produto de vocês. O que a gente tem que analisar é justamente a necessidade, objetivos futuros. Então, você tem, por exemplo, grandes marcas a nível Brasil e mundo, instituições até maiores que as nossas, por exemplo, de muito mais credibilidade, se o problema é esse. E a gente consegue, então, fazer toda essa diversificação em cima desses tipos de produtos, né? Eu fiz a parceria com o Gustavo, e, por consequência com a empresa, há dois anos? 2014, já vai para 3 anos. Por quê? Chegou um momento em que eu estava limitado nas minhas opções de investimento. Eu falei, vou buscar ampliar, né? E quando entra esse conceito do shopping, é justamente isso. Você chega lá e conversa e busca, você tem muitas alternativas. Aí o que acontece? Você faz um teste,
né, uma avaliação para ver o seu perfil de risco. O meu perfil de risco era muito baixo. Sabe que a pessoa mais tradicional, que gosta de coisas mais... E aí eu venho tentando mudar isso na minha vida. Quando eu fiz o teste, eu fiquei muito feliz, porque além de ter muitas opções, o teste me mostrou que o meu nível de risco já estava médio. Falei, já mudei. 10 anos pelejando e o teste me mostrou que agora eu mudei. E quando você aumenta o seu perfil de risco e aumentam as opções, a tendência é que você saia daquele modelo que eu falei de erro e acerto e busque profissionais, instituições e opções que façam acelerar aquilo que ele acabou de mostrar ali. Se eu ficar no modelo antigamente, né, eu investia, a poupança me dava, hoje mudou. Então eu tenho que migrar para um novo modelo, porque o tradicional vai levar 20 anos para... Eu falei assim, e eu estou com a cabeça tradicional, baixo risco, modelo tradicional, falei, peraí, se eu ficar desse jeito, eu vou travar. Ou eu vou demorar, os 60 anos que ele colocou lá, vai ser 70, 90, sei lá se eu vou estar vivo. Né? Então, é um exemplo que ele está falando ali, de todo esse shopping, essa opção, tem que ser adequada ao seu perfil. Ok? E quanto antes começar, mais rápido vai chegar o retorno. Isso aí. Então, assim, para consolidar, né, só para explicar um pouco dessa questão do shopping, é basicamente isso. Então, você tem essa liberdade que a gente comentou, né? Aqui, só para, em efeito de estatística mesmo, o que acontece muito, até Brasil, isso mudou bastante. Por exemplo, eu fico olhando hoje a forma que meus clientes investem, como que eles conversam comigo. Quando a gente começou, teve uma evolução muito significativa. Hoje, por exemplo, a gente tem um grande público, até mesmo de mulheres que investem. Antigamente, isso não era comum. Pessoas mais velhas investindo. A gente tem clientes de 80 e poucos anos, investindo muitas vezes em bolsa ou num produto um pouco mais estruturado. Antigamente não tinha disso. Então, existe sim uma evolução muito grande, né? Algo positivo que está sendo construído. Mas o detalhe é, por exemplo, quando a gente pega aqui uma pesquisa, 88% dos americanos, pelo menos, pesquisam e faz uma análise de 3 lugares para comprar determinado bem, né? Muitas vezes no investimento isso não acontece. Olha, por exemplo, aqui, quando a gente vai para um carro. Eu, por exemplo, vou trocar de carro. Beleza, eu estou querendo trocar de carro, um exemplo, né? Então, eu vou, às vezes, numa concessionária, vou numa garagem, às vezes olho em outra cidade, olho até mesmo num leilão, mas eu pesquiso muito, a pessoa pesquisa muito. Mesma coisa, passagem aérea, fazer até uma propaganda. Vai no Decolar, vai no Trivago, né? Toda hora passa propaganda do Trivago. Então, assim, a pessoa acaba indo, vou ficar no hotel. Então, ela vai e faz esse tipo de análise. Tem uma TV, aqui fizeram até uma pesquisa com grill de churrasco. E a mesma coisa quando a gente faz essa análise para os produtos financeiros, a gente vê aí que o investimento ele é o menor. Ele ainda não tem essa tradição de, vou querer então fazer um melhor investimento. Não, vai onde eu estou mesmo. Isso é algo que tem sido mudado, mas a gente entende ainda uma certa deficiência, né? Onde que isso é bom para nós? Imagina, por exemplo, você comprando um Corolla aí de 500 mil. Alguém tem noção de quanto que custa um Corolla hoje? De 70, 80, basicamente isso. Você teria coragem de pagar 500 mil no Corolla? Por que não? Porque a gente tem o quê? Conhecimento. Esse Corolla tinha que ter uma roda de ouro, não sei o que, de diamante, um banco de não sei de quê. Então, assim, ele teria que valer muito para chegar em 500 mil, teria que ter muitos adicionais, né? Porém, a gente não compra um Corolla de 500 mil por causa disso aqui, porque a gente consegue, então, avaliar, estudar, e ninguém vai vender um Corolla de 500 mil, sendo que a gente sabe que vale 70, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os produtos de investimento, a gente olha aqui que a poupança tem ainda um significado muito grande nesse cenário, né? Mas a gente vê um crescimento, essa aqui é uma análise de 2005 para 2011, a gente vê que a poupança acabou que, de certa forma, entra um pouco de cenário político, mas a gente vê que fundo, previdência, CDB, até mesmo ações, olha só, 2005 nem se falava direito, né? Era um percentual desprezível a nossa pesquisa, né? E outros produtos também aí começaram a aumentar. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que em 2011 esse número caiu justamente porque o pessoal começou a sair das outras
opções e começou a investir melhor, né? Então vamos lá, quando a gente olha a questão ainda da poupança, a gente acha que poupança vai render alguma coisa, vai dar um dinheirinho para a gente, só que muitas vezes a gente é iludido também, não só pela poupança, mas também pela inflação, que quando, meu dinheirinho rendeu tanto no ano, e eu fui ver, nossa, mas meu produto ficou mais caro. Então a inflação ela nos ilude muito mais. Quando a gente faz uma conexão de poupança com inflação dentro de um mesmo gráfico, a gente vê que antigamente, naqueles nossos exemplos, a inflação ainda tinha um poder pequeno sobre o nosso investimento. Porém, hoje em dia, você pode ver que ela fica muito próxima da rentabilidade. Então, aí é onde entra, digamos assim, o perigo, né, de deixar dinheiro na poupança. E quando a gente faz a mesma análise, quando a gente faz a mesma análise, aqui mostra para a gente, então, algo mais concreto, de que a gente está ganhando de fato, deixando um dinheiro investido na poupança, né? Em termos de segurança de risco, o Zé Ricardo comentou, risco nada mais é do que a incerteza de ganho. Então, risco é perder tudo? Não necessariamente. Hoje a gente tem, por exemplo, produtos de investir em bolsa que você tem um risco controlado. Ou seja, eu vou investir em, exemplo, vou colocar 15 mil num produto que é esse, que é o Certificado de Operações Estruturadas, se chama COI. Eu vou investir nesse produto, só que o meu risco, por exemplo, é ganhar 40% em 2 anos, ou então sair com os 15 mil. Qual que foi o meu risco? Não ter a correção da inflação. É interessante? Dependendo do cliente, o cliente que não aceita nem não ter a correção da inflação, não compensa. Mas quem, eu prefiro correr um risco maior porque eu sei que eu vou sair com meus 15 mil reais. Então, vale a pena um tipo de produto. Qual que é o legal aqui no mercado financeiro como hoje, que é bastante segmentado em termos de estrutura, em relação à poupança? Existem produtos de mesma categoria, que a gente chama produtos de renda fixa, que eles possuem a mesma segurança dentro da poupança. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma instituição privada sem fins lucrativos que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E essa instituição faz o quê? Nos protege enquanto investidores com o nosso dinheiro aplicado. Então, se eu tenho 100, 200, 50, 20 mil reais, dentro de uma mesma instituição, se eu vou para um desses produtos LCI e CDB, por exemplo, eu tenho a mesma segurança de quando eu estou na minha poupança. Então, será que compensa? A gente vai ver. E aí ele protege por CPF e também por instituição, né? Vocês devem ter ouvido falar da Selic, mas ela é mais usada para questões de cobrança de juros. O CDI, ela é, entre aspas, de uma forma bem assim, simplista falar, ela é muito próxima da Selic, porque o CDI nada mais é do que certificado de depósito interbancário. Imagina, por exemplo, eu sou um banco, o Zé Ricardo é um banco, e mais o fulano é outro banco. Então, se eu tenho um recurso comigo, eu empresto para ele, e ele empresta para o fulano empresta para mim, e vai emprestando entre nós. Por isso, certificado de depósito interbancário. Esse dinheiro que é emprestado entre nós, ele vai gerar uns juros. Quando gera esses juros, aí cada um paga para nós, né, os juros cobrados entre nós mesmos. Aí chega um investidor para mim e fala assim, eu quero aplicar meu dinheiro. Então tá, eu vou te pagar 90% do que esse nosso empréstimo, ou seja, esse nosso CDI gerar. Então, se o CDI fechou em 1% ao mês, por exemplo, eu chego para o cliente e falo assim, cliente, eu vou te pagar 90% do CDI. Então, a pessoa teria 0,9 de rentabilidade. Explicando uma parte um pouco mais técnica, só para vocês conhecerem mesmo, né? Por que o CDI aumenta quando a Selic aumenta? Porque se o juro nosso fica mais caro, o CDI sobe. E aí, quando eu vou pagar para o meu cliente, fica um CDI mais alto. A mesma coisa, o contrário. Se a Selic, que é a tendência por agora, né, se ela cai, o que acontece? O CDI nosso fica mais barato. O juro que eu cobro do Zé Ricardo é mais barato, né, o Zé Ricardo enquanto um banco. E aí, na hora de eu pagar para o meu cliente, eu pago o que gerou entre nós, que também fica um valor menor. Por isso que numa tendência como hoje em dia, né, daqui para frente, existe uma expectativa de queda e muitos investidores começaram não só a migrar do renda fixa para o multimercado, que já é um produto moderado, e também começaram a pré-fixar suas taxas, né? Que isso aí a gente vai falar um pouquinho aqui também, né, no segundo momento. Então, aqui só para entender um pouco em termos de estatística mesmo, né, o CDI de 10 anos, um acumulado aí de 195. Nos últimos meses o CDI foi em torno de 11, pensando no aspecto aqui até 2015, né? E também dos últimos meses de abril até abril, desculpa,
Em 2015 fechou mais ou menos em 12,85. Em 2016 a gente está fechando aí nos 14%, mais ou menos, né? CDI teórico é de 14,13. Então, quando a gente faz comparações agora da poupança, ó, e a gente vai entrar em LCI, eu não vou entrar em tantos detalhes dos produtos, porque senão, às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando pelos detalhes, né? Então, só para a gente entender, vamos fazer de conta que a gente investiu R$30 mil num produto que paga 97% do CDI, 97% numa LCI, que é isenta de imposto, assim como a poupança, tem a mesma segurança do FGC. Quando a gente faz uma análise de comparação aqui, ó, de retorno, a gente vê, por exemplo, que o retorno bruto da poupança deu 6,48 nesse período. E aí a mesma coisa, a LCI, né, chegou a dar, mesma coisa de período, chegou a dar 12,46. Como as duas são isentas de imposto, então o resultado é sempre o mesmo. E aí, quando a gente faz uma análise de uma para outra, descontando a própria inflação, a gente enxerga aí que na poupança a gente não ganhou, e sim perdeu, e então na LCI a gente teve esse ganho. Então aqui a gente fala, né, o retorno mensal, ó, a gente sai de uma poupança de 0,53 para algo em torno de 1%, com a mesma segurança e mais rentabilidade. Às vezes pode parecer pouco esse tipo de diferença, mas, por exemplo, quando a gente faz uma análise que o próprio José Ricardo comentou, né, de mais tempo, mês após mês, ano após ano, após anos, a diferença que a gente consegue conquistar lá na frente é uma compra de patrimônio muito maior. Imagina você, coloquei 100 mil nesse prazo todo, né, de 20 anos, os meus 100 mil viraram 355. Só que numa taxa como essa, de 1%, ele viraria 1.089.000. É uma diferença, é um crescimento bem expressivo, e a gente comenta aqui, ó. Mensalmente, 0,47, 733% de diferença. E a ideia dos juros é fazer aquilo que o Zé Ricardo comentou, fazer ele trabalhar ao nosso favor. Então, se eu tenho um empréstimo, o juros está trabalhando contra mim, né? Então, eu estou pagando mais dinheiro e isso, ao invés de acumular, eu perco. Mesmo que a gente, ou no exemplo dele, eu guardei R$1, R$500, no exemplo que comentou-se aí do exercício, 5.800 e uns quebradinhos, né, mais 67 centavos, parece. Então, esse dinheiro já é o início, entendeu? É melhor ter isso do que não ter nada, ou então estar devendo 5 mil e tanto. Então, para começar, precisa de ter pelo menos um pouco, e a gente vai desenvolvendo isso. Quando a gente olha aqui, por exemplo, Gustavo, será que 0,10, ou seja, 0,1% de rentabilidade na minha vida, será que isso muda? Porque, às vezes o investidor está iniciando e não tem tanto essa visão futurística, vamos dizer assim, né, de longo prazo, ainda mais na cultura Brasil. Né? E aí ele falou assim, será que faz sentido eu ganhar um pouco mais de 0,1 a mais? Usando o mesmo exemplo, vamos colocar que seja 100 mil reais, ou 50, 10 mil reais, 5 mil reais, R$1.000. Vamos colocar 100 para ficar fácil a conta. Se eu coloco 100 mil reais, eu teria no decorrer desses 15 anos, 193 mil, num investimento que me pague, por exemplo, 0,6 de rentabilidade. Se eu ficasse aí no 0,5 de rentabilidade, eu ganharia os seus 145. Aqui já é uma diferença relativa aí de patrimônio, né? Já é uma segurança. Exatamente. Então, se você tem um filho, você comprou o carro para o seu filho com essa diferença de rentabilidade. Porque 15 anos não, né? Tem que ser um pouquinho mais para frente. Né? Se a gente for analisar um pouco mais de produtos, para a gente dar uma pincelada, no mercado financeiro o que você faz é emprestar dinheiro para instituições. Às vezes eu empresto para um banco, às vezes eu empresto para uma financeira, às vezes eu empresto para o governo, que a gente vai falar, e nesse caso da debênture eu empresto para uma empresa, por exemplo, uma Vale. Então eu chego para a Vale, empresto um dinheiro para ela e ela me paga uma rentabilidade. Muitas vezes de inflação mais alguma coisa. E a gente vai entender um pouco disso. Existe um certo incentivo que a debênture ela consegue dar para a gente a isenção fiscal. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma análise de debênture, vamos pegar aqui, ó, Supervia Transportadora Ferroviária S.A. Né? Então, a gente coloca aqui um investimento de 11.190. E aí ele está pagando para a gente inflação mais 6,88. O que significa isso, inflação mais 6,88?
As debêntures incentivadas, elas não possuem imposto, que é o que eu comentei, é um incentivo do governo, porque você empresta dinheiro para a empresa e, de certa forma, essa empresa desenvolve projetos de expansão da infraestrutura e também melhora a economia como um todo, né? Então, por isso existe esse incentivo, né? Então, quando a gente faz lá, debênture e poupança. A poupança continua aí com 6,48 e a debênture com 15%, porque pagou para a gente inflação mais os 6,88. Então, vamos lá. Não tem imposto, continua a mesma coisa. E aí, quando a gente faz uma análise de inflação, peraí, nesse período, aqui, eu tirei então a inflação, a mesma inflação, né, dentro do mesmo período, a gente consegue enxergar aí uma perda na poupança, porém a gente conseguiu um retorno um pouco melhor aí na debênture, né? No outro caso, da LCI, a gente tinha conseguido 4 e pouquinho. Aqui a gente já está indo para 6,88. O debênture é um produto de renda fixa, é um produto conservador. Retorno mensal disso, de 1%, a gente foi para 1,24. Se eu faço uma análise também de 1,24 naquelas contas, o nosso retorno financeiro aumenta ainda mais. Então, aqui é só para ficar um pouco mais claro, muito mais retorno. E qual que é o risco? Por exemplo, quando a gente começa a investir nesse tipo de produtos, em termos de CDB e LCI, a gente tem o mesmo risco da poupança, ou seja, o FGC nos cobre até 250 mil. A debênture, qual que é o risco dela? É em cima da empresa. Então, o seu risco é da Vale quebrar e você não receber seu dinheiro de volta. Muitas vezes a Vale é maior que, às vezes, um banco que está no mercado. Então, é esse tipo de análise que a gente faz. Quando a debênture entra na plataforma da XP, ela passa por um critério de risco e também tem uma análise nossa e também do investidor. Ele tem que estar sempre consciente do que está sendo feito. Um outro exemplo de debênture que a gente já teve, que vocês conhecem bem, é a própria Algar. A própria Algar já lançou debênture na plataforma da XP. Então, que quando a gente olha aqui em termos de risco, né, isso aqui é bem legal porque às vezes fala assim, então, e o que acontece com a XP? O que acontece se o Gustavo sumir do mundo, né, morrer, ou o ISF, que é a minha empresa, parar de existir? Eu sou um representante da XP em Uberlândia, então eu levo a imagem dela, eu tenho um contrato de afiliado XP com ela, e o que a gente faz é essa intermediação. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar um imóvel, se a gente vai comprar um imóvel e você provavelmente procura um corretor, esse corretor chega para você, te mostra sei lá, um apartamento no Copacabana, Santa Mônica e Cidade Jardim. Qual que é o risco? Cada empreendimento desse, vamos colocar aí que seja o Global, Conel e Britamix. Qual que é se der algum problema, vamos dizer assim, ou se você precisar de documentação e tudo, o risco fica em cima do corretor, ele fica em cima do imóvel. Então, o compromisso do imóvel com você é com as construtoras, da mesma forma que são as instituições e quem nos protege são esses veículos do mercado financeiro que eu comentei. Então, tecnicamente falando, um investidor que tem 600 mil reais na poupança, tecnicamente ele não tem a mesma segurança quando ele pega e divide aí em 3 instituições financeiras. E isso é o que a gente sempre tenta, não só diversificar, mas também aumentar essa média de ganhos, né? Outras opções que são os títulos públicos, que é aquela questão que eu falei, você empresta para o governo federal, e se a gente for pegar em termos de garantia, a garantia é do governo. Pode existir boato e brincadeira de tudo, pode existir esse tipo de falatório, mas assim, hoje é o produto, vamos dizer assim, ou o emissor mais seguro para a gente poder emprestar dinheiro, né? Então, quando a gente continua ainda com essa mesma análise, o título público ele tem várias condições, ou seja, formas de ganhar dinheiro. Às vezes você prefixa uma taxa, acompanha a inflação, enfim. Esse exemplo aqui, a gente prefixou uma taxa de 12,82. Num cenário como hoje, 12,82 não é uma rentabilidade tão alta a nível de renda fixa. Mas se a gente joga aí uma taxa de juros mais baixa, como é a tendência, você prefixar todo ano, você ter 12,82, aí se torna atrativo. Como o planejamento de um tesouro geralmente é longo prazo, pode ser viável esse tipo de estrutura. E aí aqui, investimento aqui a gente coloca R$ 90. Em 10 anos, por exemplo,
Aí aqui vai ter o imposto, o título, né? Então aqui a gente já está jogando o retorno líquido para você entender, mas olha aqui como é que funcionaria. A poupança com o mesmo percentual, aqueles 12,82 que eu mostrei anteriormente, e aqui então seria o retorno líquido para o cliente. Quando a gente joga a questão da inflação, a gente tem um retorno maior que, por exemplo, a poupança, né? É um investimento um pouco menor do que a debênture e da LCI, porque o Tesouro tem mais garantia, tem mais segurança. Quanto mais segurança, muitas vezes o banco ou a instituição te paga um pouco menos, né? Quando é uma instituição tradicional, enfim, tudo isso tem que ser avaliado. De qualquer forma, a gente saiu de um resultado negativo para um resultado positivo. Outra opção, fundos de investimento. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente começa a colocar dinheiro, eu ou meu familiar, algum parente meu, um amigo meu começou a investir num fundo e falou que ele é muito bom. Mas todo fundo, o que é? É uma pessoa jurídica que você empresta dinheiro para ela, existe alguém que trabalha esse dinheiro. Vamos supor que a gente tenha R$1.000, cada um coloque R$1.000 e a gente tem 100 pessoas. Então a gente pega esse volume de todo mundo e faz um trabalho. Mas essa pessoa que vai fazer o trabalho vai cobrar uma taxa de administração para administrar o seu dinheiro. E é justamente essa taxa que a gente tem que ter um certo cuidado. A gente faz um exemplo clássico aí, que saia muito no mercado, é do hiperfundo Bradesco, referenciado DI. Baixo risco, você concorre a prêmios e a rentabilidade e liquidez diária. Só que a taxa desse produto era 3,9 quando a gente fez essa análise. E aí, quando a gente olha uma taxa de quase 4%, é muita coisa. Imagina você ganhando 10% ao ano e tirando 4% só de custo. Você foi para 6%. Se você tirar, por exemplo, a poupança, a inflação, até mesmo imposto, esse resultado cai ainda mais, né? Aqui são exemplos de fundos, quando a gente olha, por exemplo, presta atenção que 2012 a 2015, né? A gente tem um CDI acumulado de 30 e 44, e os nossos fundos aqui, por exemplo, tradicionais, a XP, até coloca um nosso, coloca um do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Nesse exemplo aqui, a gente vê aí, então que a gente conseguiu aproximar bastante. Eu coloquei a XP como efeito de curiosidade, mas a gente poderia pensar em qualquer outro produto. A ideia aqui é analisar que um CDI batendo 30% e produtos batendo 16%, que é aquele hiperfundo, pode não fazer muito sentido para a nossa vida enquanto poupador, né? Bom, esse aqui é um exemplo real de uma senhora que ganhou um patrimônio no Rio de Janeiro, um cliente XP, e o que aconteceu? Ela pegou 6 milhões e colocou dentro desse fundo. Por isso que esse fundo chamou tanta atenção da XP, né? Quando você entra com um recurso no fundo, você ganhava na época, né? Ganhava tickets para poder concorrer a prêmios, e 6 milhões é um valor significativo, né? Acontece mesmo que ela chegou a ganhar 6 casos de 30 mil, ou seja, ela ganhou 180 mil reais teoricamente, desconsiderando a desvalorização do carro, mas ela ganhou os seus 180, e esse produto rendeu 13 no período que a gente analisou, chegando em 780 mil reais. Nossa, então ela ganhou 780 mil reais. É um dinheiro bom para se viver anualmente, eu acredito. Então, imagina você com 780 mil reais, já dá para fazer uma gracinha, comprar um sapato melhor, aquela coisa toda, né? Então, você vai aqui, e analisa aí uma taxa de quase 4%. Quando a gente analisa todos esses ganhos, de 780 com 180, a gente chegou de 960 mil. Melhorou ainda mais, né? Você ainda pode sair vendendo carro e tudo mais. Só que quando a gente olha para um BNP Paribas, que é uma instituição europeia, por exemplo, é um produto que nós temos acesso via plataforma XP, o que acontece? Ele não te dá prêmio, infelizmente. Porém, a taxa dele é de 0,5%, enquanto que uma é quase 4%, a outra é 0,5%. Então, assim, é muita diferença. O que isso vai ocasionar na nossa rentabilidade? O fundo, primeiramente, bateu 23% no período analisado, e esses 23%, em cima de 6 milhões, daria 1,380. Ou seja, a gente ganharia 7.380.000. Bem superior do que aí o valor dos prêmios mais a rentabilidade do fundo. Aí eu te pergunto, diferença de 420 mil reais, quanto que eu tinha mostrado para vocês? Corolla de 500 mil, alguém pagaria? Não pagaria. Por quê? Porque sabe que não vale.
Mas a mesma coisa aqui, por que você paga o preço de R$500 mil, né, ou R$420 mil no Corolla? Porque você não analisou, você não comparou e não fez pesquisa. Não saiu, digamos que, de um mundo tradicional de poupança ou até mesmo indicações de um gerente, né? Nada contra os gerentes, tá, gente? Mas é só fazendo uma análise de mercado. Às vezes você tem algum familiar, seu pai, sua mãe é gerente, né? Sei lá, então só deixar claro isso. Eu tenho amigos gerentes de banco. Então, assim, quando a gente analisa, por exemplo, fundos de investimento, a mesma questão aqui, ó, a gente vê um CDI de 60% nesse período de 2011 a 2015, e que produtos de bancos tradicionais, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Se você dá uma analisada nessas rentabilidades, ainda tem a questão do imposto, mas vamos desconsiderar isso. Quando a gente olha a inflação de 36% no período, a gente vê rentabilidades máximas de 32%, ou seja, prejuízo, sem contar o imposto. Então, isso aí piora o quê? É a nossa vida futura. Fundos de investimento, e aqui a gente já dá uma diversificada, Liga Low, BTG é um dos maiores bancos, talvez já tenham ouvido falar sobre ele. Opportunity talvez nem tanto, porque já é quem mais, às vezes, procura informação de mercado financeiro, mas são gestores de fundos muito competentes também, a nível Brasil e fora, e aí mostra para a gente um resultado acima aí do CDI como um todo. Vocês estão vendo que aquele 30 ali, o preto, ele é... Preto e até o vermelho também, é meio linear, né? Retinho, bonitinho, enquanto os outros parece um eletrocardiograma. Mas, no fim das contas, é mais rentável. Eu costumo olhar esses gráficos assim, e talvez a gente olhe e até cansa, né, de ficar olhando e tal, mas a vida da gente é assim. O seu coração, ele não tem um movimento linear, tem? Você chegar num lugar e ver uma pessoa lá ligada num eletrocardiograma, lá, num aparelho para medir a pulsação, ele está assim, tutu, 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 tutu. Então, o natural do ser humano é estar sujeito a essas variações. Só que, em termos de investimento, muitas vezes a gente fica limitado e quer uma coisa, e é isso que faz a gente ter a sensação de que, vou correr menos risco, deixa eu ficar assim. Então, vamos sair e vamos buscar essa... que no fim das contas é melhor. Tá? Busca a emoção, a aventura, desde que faça isso com critério, por isso que tem que ter conhecimento, por isso tem que buscar aprimorar, porque R$500 no fim do ano, colocado ali no eletro, em 10 anos, mas se ficar na poupança, se ficar no negocinho, mas está lá. Eu conheço uma pessoa, não posso falar quem é, que ele faz o seguinte... Ele fala assim, eu coloco dinheiro na poupança e ali está seguro. Aí ele vai fazendo a gestão do negócio, da vida dele, ganha, gasta e tal, e endivida. Ele vai e pega empréstimo para pagar a dívida e deixa o negócio lá parado na poupança. Eu falo, você é doido? Por que você não arranca esse dinheiro da poupança, paga a sua dívida... Não, Zé, mas aí eu fico sem dinheiro. Mas aí eu fico sem segurança. Mas aí eu fico sem um capital. Falei, cara, você tá ficando sem o capital. Porque a dívida que você fez, o empréstimo que você pegou, por mais baixo e básico que seja, é 4% ao mês, e a poupança está dando 0, alguma coisa, mas a sensação que ele tem é que, não, mas está lá. Mas se uma hora eu precisar, o cara só pensa... Em acumular dinheiro para desgraça, e não para viver bem. Não, porque vai, Zé, que acontece uma emergência, eu preciso de um dinheiro. Olha que coisa, olha o modelo mental da criatura. Cara, tira o dinheiro, paga a conta, começa a mudar isso e entra nesse processo aí que é meio emoção, aventura, mas no fim das contas dá certo. Isso aí é muito comum mesmo, esse tipo de situação, é algo que a gente sempre comenta também. Por exemplo, imagina que você tem um carro financiado, e aí às vezes você está pagando uma taxa de 2%, 3%, até 4%, que nem o Zé Ricardo comentou, mas você tem um recurso na poupança. Financeiramente falando, você está perdendo muito mais dinheiro com esse dinheiro na poupança do que deixando. Então é mais fácil você pegar o dinheiro, amortizar as parcelas e quitar essa dívida,
do que deixar, né, realmente na poupança, né? Se você quiser trabalhar o dinheiro para conseguir uma rentabilidade acima de 2, 3% de juros, aí você pode ir para o mercado de ações, alguma coisa assim, para entrar no risco. Só que aí consciente que você tem essa matemática para ser feita lá na frente, né? Então, aqui a questão do fundo de investimento é basicamente isso mesmo, né? Explicar para vocês que existem opções e com um cenário de juro baixo, que a gente está começando a ter, vamos dizer assim, indícios disso, né? Você vê que muitas vezes o LCI, LCA, o CDB pode começar a não ser uma vantagem tão atrativa quanto 1 ano, 2 anos, até mesmo no início desse ano. Previdência privada, acho legal também esse produto. É legal comentar sobre ele, né? Não que eu acho legal o produto, mas vamos lá. Quando a gente olha um pouco desse propósito de previdência privada, muitas vezes é aquela mesma história da segurança, né? Então, se a gente avalia aqui, no mesmo estudo de 2005 a 2011, a gente vê que esse tipo de necessidade, ter dinheiro guardado para emergências, por segurança, ele basicamente caiu um pouquinho coisa, mas tem gente que ainda usa. Mas aqui tem outros propósitos, realizar um projeto, deixar para filho. O pessoal aqui diminuiu esse interesse, o pessoal ficou mais egoísta em 2011 aqui, ó. A galera não quis deixar tanto para filho, não. E aqui também, dentro desses propósitos de deixar para filho, fazer outras estruturas, a gente entra muito com outros produtos que eu comentei com vocês, que você se protege, né? E também cria reserva adicional. A gente entende que, dependendo da previdência, dependendo do propósito, existem produtos mais baratos ou mais viáveis, né, que você faz esse tipo de acumulação. Eu quero acumular reserva para daqui tanto tempo. Tem produtos que você faz um compromisso financeiro, que coloca, às vezes, até mesmo no cartão de crédito, e deixa durante 10 anos, por exemplo, uma previdência até mais que isso, e aí você deixa, depois de 10 anos, você para de pagar e o produto continua tendo a sua correção, a sua rentabilidade ali. Então, assim, é só uma pincelada mesmo para você saber que existem outras opções. Então, vamos lá. Qual que é a questão da previdência? É a mesma do fundo, de certa forma, da rentabilidade. Você sempre tem que avaliar se o produto está rendendo. Primeira coisa é saber se o produto dá uma boa performance ou não. E depois a gente começa também a avaliar critérios de risco, né? Enfim. E a taxa de carregamento, que é uma característica aí peculiar da Previdência. Por que a gente tem que analisar? Porque às vezes você coloca dinheiro, todo mês eu vou fazer uma Previdência, vou colocar 200, 100, 500, R$ 1.000, enfim. Todo mês eu coloco um volume, e aí às vezes esse volume, só de eu colocar esse dinheiro, eu sou taxado. E esse aí que é um prejuízo. Uma outra pesquisa, né, até cálculo que a gente fez é o seguinte: quando a gente tem um produto tradicional de taxa de carregamento e um produto sem. Vamos supor que a gente faça uma simulação de 25 anos contribuindo R$600. Então vamos lá. Esse aqui é o histórico de contribuição, de acumulação, acumulado sem taxa e com taxa. Observe que em 4 anos, vocês vão entender por quê, eu tive um custo aí de carregamento aí desses 32 aqui, né? Esse aqui foi a acumulação de capital como um todo. E aí, quando a gente analisa uma taxa de carregamento de 5%, no fim disso tudo, descontando a taxa, eu acumulei 586 mil. Em quanto tempo? 25. Mas e um produto que não me cobra essa taxa de carregamento? 616. Ou seja, nessa diferença, eu ganhei R$30 mil a mais pelo simples fato do meu produto não ter uma taxa de carregamento. E aí, quando a gente analisa esse histórico aqui, presta atenção que nos primeiros 4 anos de aporte, foi basicamente o que eu perdi aqui na diferença. Ou seja, eu fiquei 4 anos pagando uma previdência, aportando dinheiro, esses 4 anos foram perdidos para pagar uma taxa de carregamento. E aqui é a mesma história, quando a gente compara aí previdências, né, fazendo análise de Icatu, Itaú, Mafre, são empresas especialistas, né, Mafre e Icatu, parceiras nossas também. Brasilprev é Banco do Brasil, a gente tem Bradesco e Itaú. A gente vê também a mesma história, né? Quando a gente avalia aqui em termos de gráfico, a gente vê que o CDI está onde? Está aqui. E as outras empresas? Está para cá. Essas duas que são especializadas em investimento, elas andam muito próximo ao CDI. E você vê, por exemplo, Bradesco e Itaú,
né, até mesmo o Brasilprev, bem aquém do esperado, né? Então, assim, por que eu falei da Previdência? Porque, às vezes, dependendo do intuito que o cliente tem, eu sugiro outros produtos. Mas se o cliente quiser fazer uma Previdência, se ele bater o pé e falar, não, eu quero uma Previdência, a gente faz a Previdência, não tem problema. Tem muitas opções para a gente poder trabalhar com isso. A portabilidade, Gustavo, eu tenho uma Previdência, minha mãe tem uma Previdência, meu amigo, sei lá quem tem uma Previdência, eu quero ver se está legal e mudar. Existe a portabilidade, que é você sair da sua Previdência original e passar para uma outra sem ter que pagar imposto, sem ter que pagar custos. É uma vantagem bem atrativa para quando a pessoa já tem Previdência, né? Então, é basicamente isso. Eu quis dar uma pincelada bem rápida aí, né, para entender um pouco dos produtos. Eu acredito que algumas opções vocês nunca tinham ouvido falar, algumas sim, né? Porque hoje o mercado na mídia também, isso melhorou bastante. Às vezes já tenham visto uma propaganda do Murilo Benício, que ele é o garoto propaganda do XP agora, que a gente fez alguns comerciais com ele, né? Mas aqui é exatamente o que o Zé Ricardo falou, conhecer o seu perfil. Se você é conservador, moderado, intermediário do agressivo com moderado, né, que seria o moderado agressivo, entender um pouco das sugestões, o que a gente poderia pensar, e então desenvolver esse tipo de trabalho. Obrigado, bom final de semana. Meus contatos estão com o Zé Ricardo, fica à vontade. Qualquer dúvida também.